Esta é uma casa que nós escolhemos para nos reunirmos, para reunir a nossa família espiritual, para podermos então louvar ao Senhor esta tarde. Nós vemos em Atos, capítulo 2, se puderem abrir, por favor. Atos, capítulo 2. Na parte final do capítulo 2, nós temos o relato de como é que a igreja primitiva vivia. E é algo que, cada vez que eu leio este texto, eu fico contagiado. Porque eu sonho viver isto. Eu sonho que a minha igreja viva isto. E é fantástico. Nós temos aqui alguns excertos de Atos 2, mais no final do capítulo, como eu disse, que nós não podemos ficar indiferentes. E nós temos de desejar isto para a nossa família espiritual. Nós temos aqui um relato, e começando no verso 37, por exemplo, Atos 2, 37, diz assim, na minha versão. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, irmãos. Nós fazemos parte deste lote. Nós estamos aqui. Quando estas palavras foram escritas, Deus já estava a pensar lá na igreja em Sesimbra, no século XXI. Verso 40 diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como é que estas 3.000 pessoas viviam? Mais de 3.000 pessoas, porque estariam ali já crentes a evangelizar, já crentes a constituir igreja. 3.000 foram as novas pessoas naquele dia que se batizaram e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós hoje aqui vamos perseverar juntos. Vamos partir o pão, nós vamos ter ceia hoje. Vamos relembrar aquilo que Cristo fez por nós. Ter comunhão uns com os outros. Vamos orar também nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Fantástico, irmãos. A abnegação que cada um tinha, para que o irmão não pudesse padecer nenhuma necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Incrível como é que nós podemos observar aqui o crescimento da igreja. Quase que não havia aquelas campanhas, né, de evangelização, se bem que houve lá a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, Pentecostes. Mas aquilo que eles tinham que fazer era viver em unidade uns com os outros. Estou a ler um livro, Uma Igreja com Propósitos, do pastor Rick Warren, que ele diz que uma igreja, quando é normal ser igreja, quando ela um corpo vivo, obrigatoriamente ela vai crescer. Qualquer coisa viva cresce, desde que esteja saudável. Nós precisamos procurar saúde espiritual. E isso passa por intimidade com o Senhor. Passa por nós podermos ter momentos juntos de culto, como estamos a ter aqui, como vamos ter aqui, em sintonia com o Pai, em sintonia uns com os outros, em unidade uns com os outros. E a igreja vai crescer, irmãos. A igreja vai crescer. Dar as boas-vindas a todos, especialmente ao pastor Edilberto, que nos visita hoje, o pastor representante da Voz dos Mártires, um dos representantes aqui em Portugal. Ele hoje vai também falar um pouco daquilo que é a igreja perseguida e aquilo que se está a passar no mundo, do qual a Associação Voz dos Mártires também é chamada a ajudar, e nós, como igreja, somos chamados a ajudar estas associações, uma vez que não estamos a ir lá, não é? Eles vão lá e nós apoiamos eles para eles irem, e assim vai-se criando elos de apoio uns aos outros. E então é muito importante. Bem-vindo, pastor. Muito prazer recebê-lo. Nós temos hoje uma apresentação especial. Todos os sábados, a partir das 15, já... Não sei, Diana, onde é que está a Diana? Ah, está aqui. Eu assim, onde é que está a Diana?
Ah, daqui. Há quanto tempo é que já estão a ensaiar? Não, mas desde que começaste as aulas. Só? Pensava que já era há 3 meses. Pois, exato. Ok, pronto. Então, eu pensava que era mais tempo, mas há cerca de um mês surgiu o projeto de pegarem alguns jovens que tinham o desejo de aprender mais sobre música, e a Diana, então, todos os sábados às 15 está cá, e esta turma, que hoje vai fazer a primeira apresentação em público, então tem estado todos os sábados aqui a ensaiar então esta apresentação. Eles estão a ensaiar várias músicas, e é muito, muito interessante ver. Eu não sei se foi numa reunião de oração, acho eu, que eu, pelo menos aqui na igreja, nós fomos habituados a ter muitas poucas pessoas na área da música. Era o Benoit, o Pierre, quando trazia o violino, também tocava, e era pouco mais, não havia mais nada. Agora, poder olhar e poder ver pianos, bateristas, pianistas, baixistas, violas, guitarras, para mim eu fico de coração cheio, ainda mais quando também tenho os meus filhos envolvidos, então aí fico todo derretido. Não, é fantástico poder assistir a isto. Então, força. Então, em Isaías 12, no versículo 2, está escrito: Este é o Deus que me salvou. Sinto-me confiante e sem medo, porque a minha força e coragem é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Dai graças ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai a todos os povos os seus prodígios. Proclamai como o seu nome é grande. Cantai ao Senhor porque fez grandes coisas. Dai-as a conhecer por toda a terra. Mostra a tua alegria e júbilo, habitantes de Sião. Como é grande no meio de ti o Santo de Israel. Nosso
nome que é maior. Nome que é maior. Tu és digno de louvor. E o meu ser dirá: grande é nosso Deus. Nome que é maior. Nome que é maior. Tu és digno de louvor. O meu ser dirá: grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus. Canta, grande é nosso Deus. E o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus. Canta, grande é nosso Deus. O mundo saberá. Grande é nosso Deus. Isso tem de nos levar a ser gratos. Tem de nos levar a ter uma vida transformada. Uma vida em que nós mostramos que somos diferentes. Porque um dia Jesus fez isso por nós. E no momento em que nós, de acordo com o arrependimento que nós temos, nós ouvimos o Evangelho, o Senhor nos convenceu do nosso pecado. Nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E essa decisão depois sendo confirmada pelo batismo, quem realmente teve a oportunidade de o fazer. Mostrando publicamente que somos filhos de Deus. Já não somos mais geridos pelo que são os instintos da carne, mas sim agora dando lugar àquilo que é o fruto do Espírito. Vivendo em sintonia com Deus. Para que possamos também mostrar aos outros aquilo que Deus fez em nós. O momento da ceia, onde Jesus está a poucos dias de ir à cruz, Ele reúne os discípulos
os discípulos. A primeira lição que nós tiramos da ceia é que o momento da ceia não é para a multidão. A multidão teve os seus momentos com Jesus, mas aquele momento de intimidade com o Senhor foi reservado para os discípulos. E hoje não muda, irmãos, hoje não muda. Se considera discípulo de Jesus, faça parte da ceia. Mas para se considerar discípulo de Jesus é preciso tê-lo como mestre, tê-lo como Senhor e viver uma vida de acordo com aquilo que o mestre nos pede. Não podemos ter uma vida dupla. Não podemos dizer apenas que somos cristãos e temos uma vida dedicada ao cristianismo somente ao domingo à tarde. Tem de ser levado para a semana toda. Tem de ser algo que é vivido sempre na nossa vida. Temos uma nova identidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, quando ele dá orientações à igreja de Corinto sobre como tomar a ceia, ele dá-nos algumas regras. Porque qualquer ritual tem as suas regras. Isto também para nós podermos perceber que aquilo que estamos a tratar tem de ser pensado. Tem de ser algo que é participado com responsabilidade. E nós somos responsáveis por nós próprios. Cada um é responsável por si. A mim, como um dos pastores da igreja, cabe-me dar um ensino correto sobre aquilo que é a prática da ceia. E aquilo que nós vemos na palavra é que o ensino correto, a ceia, no momento da ceia, é muito importante que nós estejamos em sintonia uns com os outros e com Deus. Que não possa haver divisões, não possa haver situações em que existem falta de perdão entre nós. Nós devemos ser um só, em unidade. É isso que Jesus nos pede. Nós, como igreja, como denominação, nós também motivamos a pessoa a tomar a ceia se a pessoa já tiver realmente o entendimento correto sobre aquilo que é a ceia. Está a tomar porque ela quer relembrar daquilo que Cristo fez por ela. Se acha que Cristo ainda não fez nada por si, então não toma a ceia. Mas procure o mais rápido possível procurar saber aquilo que Cristo fez por si. Para ter este entendimento, o que é o Evangelho. Depois nós também motivamos a pessoa, porque é uma ordem bíblica, a ela se batizar. Aceitou Jesus no seu coração? Tomou essa decisão interior? Então demonstre por meio do batismo. O próprio Jesus foi batizado. E Ele nos manda: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. É uma ordem bíblica. Muito grato a Deus porque já temos 5 pessoas preparadas para a água do batismo. Amém. Muito bom. E depois também esta importância que é de nós estarmos bem uns com os outros. Nós não podemos fazer parte de um ritual que celebra a reconciliação quando não estamos reconciliados uns com os outros. Isto é viver uma religião. E aquilo que Jesus veio trazer não foi uma religião. Foi um estilo de vida com Deus. Então, se nós estamos aqui a preparar-nos para celebrar esta restauração que houve, esta reconciliação que houve entre Deus e os homens por meio de Jesus, nós temos de viver essa reconciliação uns com os outros. Então eu vou deixar 1 minuto, 2 minutos para poder haver uma reflexão pessoal. Nós temos a capacidade de refletir, de pensar nos nossos comportamentos, de pensar naquilo que é a nossa vida, para que ao participar na ceia nós possamos estar a fazer com a convicção de que somos perdoados, de que somos restaurados por Jesus e de temos de viver em novidade de vida. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Bom Deus, bom Pai, que palavras posso eu entregar-te? De que forma poderei eu demonstrar a minha gratidão? Senhor, aquela cruz onde tu entregaste a tua vida por mim. Obrigado. Obrigado porque eu sei que eu não merecia. Não há nada em mim que merecesse, mas a tua obra, o teu amor vai tão além disso. Tu és o Deus do amor. Tu és aquele que se entregou. Tu és aquele que me amou apesar das minhas falhas. Aquele que olha para mim, aquele que me conhece e que ainda assim me ama. Grata sou, Senhor, pela grande bondade que tu tens tido para comigo, pelo amor que te levou à cruz para me resgatar. Obrigado, Pai. Amém. Cordeiro
trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Glória e honra ao que venceu, Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou, és maravilhoso, ó Redentor, exaltamos o teu nome, adoramos o teu nome. No Salmo 62, nós encontramos estas palavras: só em Deus encontro paz, dele vem a minha salvação. Só em Deus encontro paz, dele vem a minha esperança. Só Ele me protege e salva. Não serei abalado, porque Ele é o meu refúgio. De Deus dependem a minha salvação e a minha honra. Ele é a minha proteção e o meu refúgio. Que todos confiem sempre nele e lhe falem com toda a confiança. Deus é o nosso refúgio. Mais do que uma vez ouvi estas palavras que Deus disse: o poder pertence ao Senhor. Tu, Senhor, és a bondade e recompensas cada um segundo as suas ações. E é porque só em Deus encontro a minha paz, a minha esperança, porque Ele é a minha salvação e o meu refúgio, que nós poderemos afirmar, da mesma forma que Paulo escreveu, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque, como diz o Salmo 30, o choro, a tristeza, a mágoa, a dor, o problema pode durar uma noite, mas a alegria, o gozo, vem pela manhã. Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, os deixo aqui
Amém, Senhor. Eu creio em Ti. E eu creio em Ti porque eu tenho vivido muitas experiências, muitos momentos em que Tu tens sido bom. Tu tens sido o refúgio, Tu tens sido a proteção, Tu és a minha salvação. E eu cantarei da Tua bondade todos os dias da minha vida. Nós vamos cantar um hino e enquanto cantamos vamos ter o nosso momento de oferta. Os cestinhos vão passar e vamos colocar lá aquilo que estiver no nosso coração, entregar ao nosso Deus, para que o Seu nome seja glorificado, para que esse nome seja conhecido até aos confins da terra. E aquilo que nós vamos juntar nesta tarde, na nossa coleta, nós vamos entregar ao nosso irmão que está aqui para levar para a obra da Associação Voz dos Mártires, para a Igreja Perseguida. Então, enquanto cantamos da bondade, do cuidado do nosso Deus, colocamos em prática, se assim entendermos, nos cestinhos, aquilo que queremos entregar. E eu vou pedir à Júlia e à Esther para passarem os nossos cestinhos. Em todo tempo tu és
seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Obrigado por isso, Pai. Recebe aquilo que nós te entregamos, Senhor, como oferta de louvor, de gratidão, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Sou brasileiro, como já perceberam já o meu sotaque, não é? Sou natural do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, já vi uma conterrânea aí. Maravilha, maravilha. E desde 2009, eu e minha família estamos fora do Brasil e passamos um longo tempo na Itália, passamos 10 anos lá. Passamos também trabalhando com a maior parte deste tempo com refugiados cristãos, que parece que está abaixando aqui, sim, que fugiam para cá, para a Europa, e mais especificamente para a Itália, por motivo da perseguição religiosa. E ali tínhamos um programa de acolhimento desses irmãos, e então tínhamos todo um modo, não é, de cuidar deles para que eles pudessem então recomeçar a vida a partir ali da Itália. E passamos também por um curto período na Tailândia, trabalhando não só em Tailândia, mas também no Mianmar, não é, na antiga Birmânia, com projetos de cuidado de irmãos perseguidos e refugiados também que fugiam de outros países ao redor ali daqueles dois países por motivo de perseguição religiosa. E pronto, estou aqui em Portugal há 2 anos e 4 meses, sou casado, o nome da minha esposa é Priscila, e temos 2 filhos, a Valentina de 12 anos, completou no mês passado, e o Pietro de 7. Né? Então temos um casal que muito nos abençoa, e temos também um cão chamado Kinder. Se eu não falo Kinder, o Pietro briga comigo. Então pronto, filho, já está aqui, já está incluído na nossa família. Pois bem, irmãos, nós somos da missão A Voz dos Mártires, uma missão que já está presente cá em Portugal desde 1976, não é? E desde então tem o compromisso de enviar relatórios e revistas, materiais, tudo aquilo que puder, não é? Falar sobre a igreja perseguida. A missão tem como objetivo, não é, de alimentar as igrejas locais cá em Portugal, não só com informações sobre o campo,
mas também dos projetos que nós mantemos em países de alta e extrema perseguição. Nós estamos no mês da Igreja Perseguida, onde temos o Dia da Igreja Perseguida. Em alguns lugares do mundo se comemora uma vez só, tem lugares como cá em Portugal, 2 dias, tem outros lugares como a Itália e outros países que é o mês da Igreja Perseguida, não é? Mas o intuito das organizações que trabalham com a Igreja Perseguida, não só a Voz dos Mártires, é fazer com que nós, Igreja de Cristo, Igreja estável, não é, se conecte em oração num período específico do ano, como igreja, como instituição, não é, nos conectando com a Igreja Perseguida e reforçando a certeza da importância de lembrarmos da Igreja Perseguida por todo o ano, não é? Produzimos um material para o Dia da Igreja Perseguida, temos muitas coisas lá, mas eu gostava de passar aos irmãos o vídeo que fizemos. Neste ano, decidimos fazer um vídeo a respeito daquilo que acontece com os irmãos que estão na Nigéria. Então, eu queria que os irmãos passassem, por favor, lá da mídia o vídeo. Se chama Rebeca. My name is Rebecca. I live in the north of Nigeria. One evening I was out with my daughter, and on our way home we saw smoke rising above our village. We were under attack. There was nothing we could do to defend ourselves. My husband and I were married in that village. My wedding day, it was the happiest day of my life. Some members of our church gave us a wedding gift. It was a Bible. We read it together every day. And when our children were old enough, we read it to them and their friends. Let the little children come to me, Let the little children come to me, and do not forbid them. and do not forbid them. For such is the kingdom of heaven. Such is the kingdom of heaven. Matthew chapter 19, Matthew chapter 19, verse 14. verse 14. On the day our village burnt to the ground, my husband and my son were killed in the attack. I was devastated. I mourned for many months. Some of us were able to return to our village to reclaim anything that was left. I found our Bible.
parts of Genesis and Revelation were burnt, but the rest was mostly intact. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All flesh is like grass, and all its glory like a wild flower. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. I still use this Bible. It reminds me of God's faithfulness. Naked I came from my mother's womb, but naked I shall return there. The Lord giveth, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. The Lord is a husband to all widows. I look to him for every need. This is what I am still holding on to. Não é, para este ano, para a campanha do DIP de 2022. E a Nigéria foi representada, não é, pelos nossos irmãos perseguidos neste ano. E eu tenho alguns dados aqui que eu gostava de passar aos irmãos a respeito sobre a perseguição, dados de 2021. Mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo, somente em 2021. Atingindo um nível recorde. Os irmãos terem uma ideia, em 2019, antes da pandemia, esse número era de 240 milhões. Não é? No período da pandemia, muitos países se aproveitaram dos fechamentos das fronteiras, dos distanciamentos sociais, para que, então, intensificasse a perseguição. Esse número aumentou em 2 anos de 120 milhões de pessoas. Não é? 1 em cada 8 cristãos vive sob o jugo da perseguição. No ano passado, 5.898 cristãos foram mortos. 16 cristãos por dia morreram por causa da sua fé. 8 em cada 10 cristãos mortos estavam na Nigéria. A Nigéria não é top 5 em perseguição religiosa, não é? Mas certamente é o país mais letal para um cristão viver. Neste ano, em junho, num domingo pela manhã, num culto lá, num dos vilarejos da Nigéria, enquanto os irmãos estavam num momento como este, um extremista entrou pela porta da igreja e com uma metralhadora começou a disparar. E naquela manhã somente, 56 irmãos perderam as suas vidas. Não é? Eu estava ontem a ler um relatório de uma organização americana que já estavam projetando, não é? E este ano de 2023, que apenas, o ano ainda nem acabou, mas na Nigéria, até agora, 4.000 pessoas já morreram, 4.000 cristãos já morreram por motivo da sua fé.
5.110 igrejas foram fechadas, atacadas ou destruídas. 6.175 cristãos foram detidos devido à sua fé. 44% dos casos a mais que no ano anterior. Por dia foram sequestradas 5 mulheres cristãs. E aqui vale ressaltar que o objetivo do sequestro de mulheres, que em sua maioria são adolescentes, não é? Meninas adolescentes, em países onde tem a lei da blasfêmia, onde impera a Sharia, eles utilizam o sequestro como parte de islamização dos cristãos, não é? Existem muitos lugares como estes que as crianças, essas adolescentes são sequestradas, não é? Elas são violadas pelos seus sequestradores e existe uma normatização em muitos desses países em que, para que então a coisa se apazigue, essa menina ela é quase que obrigada a casar com o seu perseguidor, não é? Com o seu violador, e depois do casamento ela é obrigada a seguir a religião do marido, não é? E a gente tem muitos relatos como esses e precisamos orar para os nossos irmãos perseguidos, precisamos lembrar deles, não é, em nossas orações e fazer com que isto de fato seja um ato de unidade da igreja. Que saber que quando um irmão sofre, quando um irmão é perseguido, um irmão ou uma irmã, em qualquer lugar deste mundo, eu também sou perseguido com ele, você também é perseguido com ele. Por isso eu gostava de pedir agora que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 15. Leremos apenas 4 versículos, do versículo 30 ao versículo 33. Não é isto? Isto. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Este texto, meus irmãos, é o título da mensagem desta tarde. Eu intitulei de Uma Igreja Local com um Pensamento Global. Todo o capítulo 15, ele traz muitas informações e é uma riqueza para nós, Igreja de Cristo, nos debruçarmos diante deste capítulo 15, porque ele, de fato, o apóstolo Paulo, nos dá uma aula sobre como podemos ser esta igreja local com pensamento global. Interessante é que, seguindo o início do capítulo 15, e eu faço esse breve resumo para que a gente entenda o motivo, não é, dessa recomendação que o apóstolo Paulo faz aos irmãos que estão ali na igreja de Roma. Ele estava comunicando àqueles irmãos que ele estava planeando, não é, um plano de viagem, não é, planeando uma viagem missionária. E esta viagem missionária passava por alguns lugares. Esta viagem missionária tinha objetivos diferentes nestes lugares. E o interessante é ver o quanto o apóstolo Paulo ele tinha esse pensamento de não só abençoar as igrejas, não só ir a lugares onde o evangelho ainda não tinha sido pregado, de ir às sinagogas para poder então falar que o Messias tinha vindo e ele era Jesus, ou então trazer um sentido de unidade da igreja. Ele tinha também como objetivo, não é? Fazer com que estas viagens fossem plano de Deus para aquelas igrejas, para que elas então se edificassem não somente com a presença do apóstolo Paulo, mas também com o modo em que ele se movimentava para cuidar da igreja e para falar de Cristo às pessoas, não é? Então esse plano de viagem foi estabelecido e partindo de Corinto, em que provavelmente o apóstolo Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta, tinha o objetivo então de passar pela Caia e a Macedônia, lugares
onde tinham essas igrejas, e essas igrejas, no início do capítulo 15, o texto diz que essas igrejas acharam por bem fazer uma coleta, isto é, recolher ofertas para abençoar o próximo lugar onde o apóstolo Paulo estava por ir, que era Jerusalém, não é? Então o apóstolo Paulo saiu de Corinto com o objetivo de passar pela Caia Macedônia, passar por um período ali onde cuidava daqueles irmãos, mas com o objetivo também de recolher as ofertas que aqueles irmãos então tinham preparado para cuidar de uma igreja empobrecida em Jerusalém. Ao mesmo tempo que essa igreja estava empobrecida, esta igreja também passava por um período de perseguição. A igreja de Jerusalém, neste momento, era uma igreja perseguida. E eu costumo dizer, né, depois das experiências que eu tenho, caminhando e visitando países de alta e extrema perseguição, depois de 2000 anos, nós vemos a mesma identidade, não é, no sentido de empobrecimento da igreja. Não tem um campo missionário, mesmo em países pobres ou países em desenvolvimento, onde há perseguição, a igreja não esteja empobrecida, não é? A igreja ela é cerceada de muitas questões, não somente nas questões de culto, mas também a nível social. Muitos irmãos não podem buscar água no poço da sua aldeia, e precisam caminhar quilômetros para uma aldeia próxima para poder buscar água, pelo simples fato de ser cristão. Eu fui a lugares também onde conheci irmãos que tinham uma preparação acadêmica de alto nível, mas que os únicos empregos que eles tinham acesso era a limpeza dos esgotos da cidade. Não porque esses empregos não sejam dignos, não que o emprego de limpar os esgotos não seja digno, mas eram considerados empregos impuros, e pelo fato dos cristãos serem considerados impuros, aqueles eram os únicos empregos em que eles poderiam servir. A igreja de Jerusalém passava por um período numa situação muito delicada. Alguns estudiosos dizem que o motivo desse empobrecimento era exatamente neste caminho, em que, como sabemos, Jerusalém, naquele tempo, então, era a economia da cidade, girava ao redor do templo, não é? Serviços, empregos, não é? Contratos, turismo, não é? Turismo religioso, judeus que vinham de todos os cantos do império, aqueles que podiam, pelo menos uma vez ao ano, iam a Jerusalém por motivo religioso. Então, a economia girava com estas características. E aquilo que esses estudiosos dizem era que quando aqueles irmãos começavam a entregar as suas vidas a Cristo, quando eles então começavam a seguir Jesus, esses irmãos começavam a perder os seus empregos, começavam a perder os seus contratos, começavam então a serem deixados de lado e não terem mais acesso ao mercado de trabalho. E por isso começavam então a viver neste empobrecimento. E as igrejas da Acaia e da Macedônia tiveram essa sensibilidade. E aquela igreja aprendeu então a ser uma igreja generosa, que ao mesmo tempo eles se preocupavam em ser uma igreja local, eles tinham também o entendimento genuíno de ser uma igreja global, de pensar nos nossos irmãos que estão fora e longe de onde nós congregamos, mas que, pelo sangue de Cristo, nos fazemos corpo, onde Cristo é a cabeça, não é? 1 Coríntios 12, 26 e 27 diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto com ele. E nós, depois deste ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixou na primeira carta aos Coríntios, de uma profundidade de entendimento sobre o que é unidade em Cristo, nós precisamos entender que é exatamente isto, que quando o sentimento que esses irmãos da Acaia e da Macedônia tinham era que quando esses irmãos em Jerusalém eram perseguidos, os irmãos da Acaia e da Macedônia se sentiam perseguidos juntos com ele.
E nós precisamos ter esse entendimento com os nossos irmãos que vivem em países de alta e extrema perseguição. De saber que esses irmãos, como foi visto no vídeo, e este ano nós decidimos priorizar o nosso projeto de envio de Bíblias às nações cativas, de quanto nós... a história da Rebeca não é um nome fictício, mas é uma história... é um vídeo baseado em história real, não é? Muitos irmãos e irmãs na Nigéria perdem seus entes queridos por amor a Cristo, não é? Uma coisa que nós temos reforçado como missão e orado por isso, e oramos para que todo cristão, em todos os lugares do mundo, tenham acesso à palavra de Deus. Temos conhecimento de muitos campos missionários, de países de alta e extrema perseguição, meus irmãos, que às vezes uma comunidade inteira tem apenas ou um fragmento da Bíblia, ou apenas uma Bíblia para todos. E, por favor, eu não gostaria de escandalizar nenhum dos irmãos, mas conheci muitas histórias de irmãos que no final do culto eles pegavam a Bíblia e começavam a rasgar as folhas que tinham. Não por serem, não terem um comportamento respeitoso com a palavra de Deus, mas era a única Bíblia que eles tinham. Então, eles rasgavam as folhas para que eles levassem essa folha para casa, para que eles então tivessem, durante a semana, parte da palavra de Deus consigo. E então pudessem refletir durante a semana naquele pedaço de folha. Para que então no domingo seguinte, na reunião seguinte, eles pudessem então trocar as folhas e então continuarem a conhecer a palavra do Senhor. Tem lugares, irmãos, que não somos capazes de enviar uma Bíblia como esta, como os irmãos têm. Tem lugares que os irmãos não conseguem, como nós conseguimos cá em Portugal, em baixar a aplicação da Bíblia de vários tipos, porque o Play Store ou Apple Store ou aquilo que não é, estão bloqueados para baixar as aplicações da Bíblia. Então, e existem lugares que é tão perigoso, mas tão perigoso ter uma Bíblia como esta, que nós temos outras versões de Bíblia, como esta cá. Não sei se os irmãos já ouviram algo parecido, mas isso aqui se chama uma Bíblia em áudio. Uma Bíblia que aqui esta da minha versão é a versão em inglês e em árabe. Os irmãos têm acesso à palavra de Deus, podem esconder com facilidade. Muitas vezes as pessoas, os perseguidores, não têm nem ideia do que isso seja, não é? Isso aqui é fácil de esconder em algum lugar, colocar debaixo de um telhado, não é? Mas esses irmãos têm acesso à palavra de Deus. Vale lembrar também que o objetivo de enviarmos a Bíblia em áudio, em muitos lugares, mas muitos lugares, os cristãos não têm acesso à educação, são proibidos de irem à escola. Então muitos não sabem ler, nem escrever. Então a Bíblia em áudio, ela se encaixa perfeitamente na realidade que esses irmãos se encontram, não é? E existem outras modalidades de Bíblia, enviamos Bíblias com cartões de memória em balões, como países da Coreia do Norte, como a Coreia do Norte, por exemplo, não é? Onde nós temos a satisfação de dizer que perdemos a conta de quantas Bíblias um cartão de memória pode ser propagado dentro daquele lugar. Porque às vezes estamos num círculo a conversar e com o Bluetooth ligado, não é? Estamos ali a transferir uma Bíblia para uma outra pessoa. E essa pessoa então terá acesso à palavra de Deus, não é? Essa Bíblia, inclusive, ela tem uma célula fotovoltaica embaixo, na parte de trás, onde com 10 horas como posso dizer, a luz solar, ela pode ser carregada, ela pode carregar a bateria, que pode ser usada em até um mês, dependendo do uso, não é? Então, são estratégias que Deus nos dá, oportunidades que Deus nos dá, para que então todos os cristãos do mundo possam ter acesso
a palavra de Deus. Esse projeto, irmãos, que os irmãos já colaboraram, não é? Há um tempo atrás, os irmãos sabem. E uma coisa que eu sempre falo nas igrejas, que é um projeto que eu creio que todos nós, cá em Portugal, somos capazes de, pelo menos uma vez ao ano, ter a possibilidade de ajudar. Para que uma Bíblia desta, ou um outro cartão de memória possa chegar na mão de um cristão, não é? Nesses lugares remotos, não é? Que as igrejas estão por serem formadas, tem um custo final de 6 euros. 6 euros. 6 euros, uma Bíblia como essa chega na mão de um irmão que nunca teve a possibilidade de ter uma palavra de Deus consigo, não é? Eu estive no ano passado no Médio Oriente e dentro do nosso QG, podemos dizer assim, eu pude, depois de passar um tempo com os irmãos ali e ver os projetos que nós estamos desenvolvendo naquela região, eu pude pegar Bíblias como esta, mas encher a minha mala com mais de 50 destas. E então, de lá do Médio Oriente, seguir para a Ásia Central, onde então eu pude, além de ver aquilo que estava por acontecer com aqueles irmãos ali, pude distribuir Bíblias como essa, e a maioria dos irmãos com os quais eu servi era a primeira Bíblia que aqueles irmãos estavam por receber. Idosos, adultos, não é? E eu tive uma satisfação imensa. E tudo isso acontece porque Deus move o coração da igreja, move o coração de irmãos e irmãs, cá de Portugal, pessoas simples como nós, mas que o extraordinário habita dentro do coração. São capazes de serem generosos para que irmãos e irmãs tenham acesso à palavra de Deus, não é? E assim nós aprendemos sobre generosidade, sobre unidade, não é? E nos desenvolvemos, não é? Como corpo de Cristo. A igreja de Acaia da Macedônia teve esse privilégio também. Serviram os irmãos de Jerusalém de um modo em que eles acharam por bem fazê-lo, não é? O texto segue, então, dizendo que... Estou aqui a chegar. O apóstolo Paulo, então, depois de todo esse entendimento, ele, saiu de Jerusalém. A ideia, não é, do plano de viagem era sair de Jerusalém depois de cuidar daqueles irmãos, passar por Roma. Então, o texto diz que estava feliz de ter um período de refrigério e recrear com aqueles irmãos, não é, em Roma, e cuidar daquela igreja ali, para que depois, então, pudesse ir à Espanha. A Espanha, na verdade, naquele tempo é a Península Ibérica de hoje. É dizer que fazia parte do plano de viagem do apóstolo Paulo, cuidar também, não é, de terras lusitanas, não é? Há 2000 anos atrás já tinha-se planos, não é, para que o evangelho chegasse cá nesse lugar. A Península Ibérica, até então, eram os povos não alcançados daquela época. Etnias que viviam aqui, não é, nunca tinham ouvido falar do evangelho. O objetivo do apóstolo Paulo era passar pela Acaia Macedônia, não é, e estar com aqueles irmãos e ver o desenvolver daqueles irmãos em generosidade, em unidade, em servir os irmãos de Jerusalém através ao serviço dos santos ali, perseguidos, empobrecidos, para que depois passasse a uma igreja cosmopolita em Roma, não é, onde todos os caminhos levavam para aquele lugar, onde passavam estradas para todo mundo conhecido daquele tempo, não é? E que era para o evangelho, o avanço do evangelho era um lugar extraordinário para que um missionário ficasse ou usasse como ponto de referência também. E então pudesse ir à Espanha, Península Ibérica, para falar do amor de Jesus àqueles que nunca ouviram falar. Um plano de viagem, irmãos, esse plano de viagem, ele nos ensina
como nós podemos ser essa igreja local com pensamento global. Uma igreja que é capaz de ser abençoada, mas abençoar também. Edificar estruturas onde vive e florescer onde está cravado, onde Deus colocou os irmãos, mas ao mesmo tempo a mente e o coração também se expande, não é? E chora e clama para o alargamento das fronteiras do reino de Deus. E assim nos fazemos um, e assim nos fazemos igreja, e assim nós avançamos, e assim o Espírito Santo se manifesta em nós também. Seguindo o texto, o apóstolo Paulo mesmo faz um pedido, não é? Ele pede: rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha que coisa interessante. Num pequeno pedaço da palavra, vemos um elemento trinitário. Ele fala sobre o Espírito Santo, fala sobre Deus, fala sobre Jesus. Olha que coisa interessante, não é? E pede, roga aos irmãos que se unam a Ele em sua luta através das vossas orações. A oração, meus irmãos, ela é um instrumento poderoso que Deus nos deu. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. E o apóstolo Paulo, ele estava incluindo aquela igreja de Roma, não é? Num elemento tão profundo de luta, não é? Um cenário de oração em que ele cria que aquilo que ele fazia era de extraordinária beleza, não é? E aquilo que Deus tinha dado nas mãos dele era algo fantástico, que ele não poderia deixar somente para si. Ele estava partilhando com os irmãos, para que eles pudessem entender aquela realidade, para que eles também pudessem ser uma igreja local com um pensamento global, mas que eles pudessem partilhar e entender a importância de sermos coparticipantes do avançamento da palavra do Senhor, não é? E então, ele faz um outro pedido àqueles irmãos. Ele diz: para que eu ore por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Ele então, em poucas palavras, irmãos, ele estava pedindo orações àqueles irmãos, porque ele sabia que ele estava indo a Jerusalém, ele sabia que aquela igreja era perseguida e fatalmente também ele poderia sê-lo. E então ele pede a oração àqueles irmãos. Nós sabemos muito bem, não é? Ainda mais vendo no livro de Atos, em que quando ele chegou a Jerusalém para servir aos santos, ele foi preso. E dali foi a Roma, não como ele queria com o seu plano de viagem, mas ele chegou em Roma encarcerado. Ele, infelizmente, não é? O motivo, o desejo de Paulo era chegar à Espanha. Por isso que eu falo infelizmente, porque ele pensava que ele poderia chegar naquele lugar, mas Deus então não permitiu que isso acontecesse através de Paulo. Mas isso não quer dizer que o evangelho não chegou à Península Ibérica. Quando eu cheguei cá em Portugal, há 2 anos atrás, eu estava a ler o jornal e eu li algo muito interessante. O jornal dizia que arqueólogos portugueses encontraram artefatos que comprovavam que eram artefatos cristãos do 1º século no Alentejo. O que isso quer dizer para nós? Que o apóstolo Paulo ele não chegou na Espanha, mas outros irmãos e irmãs que não sabemos a quantidade, não é? E nem quem foi, foram impelidos pelo Espírito Santo e chegaram cá para falar do amor de Deus a pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja impelida pelo Espírito Santo. Quando trabalhamos, não é? Em unidade, em submissão ao nosso Deus,
somos capazes de fazer coisas extraordinárias em nome dele. Esse plano de viagem é um plano que nos ensina. E voltando à realidade dos nossos irmãos perseguidos, eu gostava muito de contar um testemunho de como nós, independente do que fazemos, independente de onde estamos, independente da nossa condição, se nos colocamos nas mãos de Deus para sermos instrumentos, seremos capazes de ver e desfrutar de milagres, né? Eu estava na Tailândia e ali tinha uma comunidade muito grande de refugiados cristãos perseguidos. A Tailândia, ela não é um país perseguido, não é com perseguição, mas é um país muito discriminador no sentido de imigrantes, não é? A Tailândia tem uma lei muito severa para a imigração, ela não é signatária aos tratados de refúgio e por conta das nossas formações, eu e minha esposa, quando eu falo isto, a missão pediu para que nós fôssemos, por 6 meses, viver com esses irmãos perseguidos. E eu sou advogado no Brasil, né? Tenho uma formação também de jurídica na Itália. E a minha esposa, ela é psicóloga e especialista em saúde emocional do imigrante e de refugiados. E então a missão nos enviou para lá. Existe hoje uma comunidade de mais de 10 mil cristãos que vivem em condições muito difíceis naquele lugar. Uma igreja muito empobrecida vive naquele lugar. Vivem em guetos, em prédios que estavam abandonados, que eram da Universidade de Bangkok. Prédios com condições assim muito... Não é? Estou falando de um prédio abandonado, então os irmãos já podem imaginar a escassez das coisas básicas que tinham ali. E muitos desses irmãos que servíamos, a maioria deles, viviam sob esta condição. Esses irmãos não poderiam, se passassem mal, não poderiam ir ao hospital, se as crianças não podiam ir à escola, passavam por muitas dificuldades. Quando conseguiam um emprego, eram explorados e trabalhavam em situações análogas à escravidão, em fábricas clandestinas de bolsas e sapatos chineses, não é? Ganhando menos de $1 por dia. E estávamos ali servindo essa comunidade e semanalmente irmãos dessa comunidade eram presos e enviados para os centros de detenção para imigrantes. Porque enquanto esses irmãos faziam o pedido nas Nações Unidas para terem o estatuto de refugiado reconhecido, esses irmãos caíam enquanto ficavam à espera, para a lei tailandesa, eles se transformavam em imigrantes ilegais. E mais naquela altura, 95% desses irmãos que faziam o pedido tinham o pedido negado. Então eram condições muito difíceis, muito difíceis. E parte do nosso ministério era visitar a prisão, esse centro de detenção para imigrantes. E certa vez eu estava na frente desta prisão. E então, como sempre, eu orei, mas dessa vez eu lembro muito bem aquilo que eu orei. Mas antes desta oração, eu me encontrei com um pastor refugiado que vive nessas mesmas condições e que é um dos nossos colaboradores lá. E ele, em 3 quadras da prisão, nos encontramos para que ele nos desse comida que eles tinham passado a madrugada a preparar para que aqueles irmãos na prisão tivessem pelo menos uma coisa mais saudável para comer, visto que eles comiam de manhã, de tarde, de noite, sopa de pepino. Então viviam, inclusive, numa situação extrema de desnutrição. Então esse pastor e a esposa passavam a madrugada, separavam em saquinhos para que então a gente pudesse levar. Nós, chegando lá na frente desse local, pegávamos Bíblias também e colocávamos embaixo da comida, não é? Então eu volto àquela cena da frente da prisão e eu oro, peço a Deus, não é? Falei assim, Deus, olha, que eu seja um canal de bênção àqueles irmãos. Que eu seja capaz de abençoá-los, de animá-los, não é? Para que eles se sintam fortificados, para que eles se sintam um conosco, para que eles percebam que eles não foram esquecidos, que eles são amados para as pessoas que estão cá fora, não é? Então entramos, passamos pela revista, entregamos para os guardas
o nome dos irmãos que iriam receber as comidas, né? E avisamos que tinha uma Bíblia debaixo da comida, não é? Eu costumo perguntar, não é? A Bíblia é livro, não é? Não é livro? Então eu falei mentira não, né? Então tá, só para saber. Então, o pastor não pode mentir, não é? Então cheguei lá no guarda, ó, tem livro debaixo da comida, tá bom? Aí ele, tá bom, vai chegar lá. E pronto. E momento de descontração. Chegamos lá, assim, e quando abriram, para os irmãos terem uma ideia de como é que é o cenário, nós, depois de todo esse processo, nós chegamos na parte de um pátio bem grande. Fala pátio, né, cá em Portugal, não é? E tinha uma grade de fora a fora que dividia ao meio este pátio. Eles faziam um espaço de 2 metros dessa primeira grade, depois faziam uma outra linha de grades, então criavam um corredor onde guardas faziam a ronda naquele meio ali, para que, eu creio, não é, que para que ninguém passasse algo àqueles irmãos, e nós tínhamos um contato muito limitado com eles. Quem quiser saber mais da realidade desses irmãos em Bangkok, a BBC de Londres fez um pequeno documentário que está livre no YouTube. Então, se os irmãos colocarem cristãos perseguidos em Bangkok, os irmãos vão ter acesso a este documentário em que esse pessoal, esses jornalistas da BBC, entraram com uma câmera escondida dentro daquela prisão, a mesma prisão que eu frequentava. E eles filmaram e viram aquilo que tinha. Eram celas superlotadas, homens, mulheres e crianças nas mesmas celas, condições assim, sabe, deploráveis. Esses jornalistas, inclusive, foram condenados pelo governo tailandês. Eles estão proibidos de entrar no país porque revelou ao mundo a realidade que eles tentavam esconder. E aí, pronto, chegamos nesse cenário. Eles abriram a porta lá e começou a chegar gente de tudo quanto era nação, irmãos. Línguas que, sabe, de tudo quanto era tipo, uma confusão, um barulho. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer hoje, não é? Como é que vai ser? E então eu individualizei um irmão que era alto, a altura até do pastor Tiago, assim. E ele tinha sido preso 1 mês antes dessa minha visita. Ele tinha tentado ir ao mercado junto com a sua mãe de mais de 70 anos de idade, e eles foram presos. Depois eu, inclusive, estiquei o olhar e vi essa senhora sentadinha lá no canto, lá daquele lugar. Então eu falei com esse irmão para ele vir para um canto para que a gente pudesse conversar. E a primeira coisa que eu perguntei para eles, eu creio que os irmãos perguntariam também. Eu virei para ele e falei, então, irmão, como o irmão está? Não é? E é óbvio que quando eu fiz essa pergunta, eu já esperava a resposta. O que a gente poderíamos esperar a resposta, não é? Tá tudo mal, que estavam se alimentando mal, que estavam sendo torturados, que eles estavam tendo dificuldades ali, que tinham que fazer rodízio para dormir, não é? E vendo cenários muito negativos, não é? Mas aquele irmão virou para mim e falou assim, pastor, tá uma bênção aqui dentro. Eu fiquei sem ação também. Eu olhei assim e tudo aquilo que eu tinha me preparado, né, para cuidar daquele irmão, caiu tudo por terra, não é? Pum, foi embora, tudo. E nós, como povo de Deus, a gente sabe que quando uma coisa está bem, a coisa está bem. Quando está legal também. Quando está mal, óbvio, está mal, mas quando está uma bênção, é diferente a coisa, não é? Não é? Entre o ótimo e uma bênção, tem um abismo ali entre eles, não é verdade? É ou não é? E a primeira coisa que me veio à mente é voltar uma outra pergunta, não é? Falei, então, meu irmão, se está uma bênção, me diz então que bênção é essa, eu quero saber. E aquele irmão virou para mim e começou a explicar que eles estavam falando de Jesus para aquelas pessoas ali dentro. Ele estava começando a pregar o evangelho ali dentro e as pessoas estavam se converter. Gente de tudo quanto era nação, gente de religiões diferentes, não é? Estavam começando a
a falar de Jesus e essas pessoas estavam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele começou a me explicar que eles estavam separando em pequenos grupos de discipulado nas celas para poder semanalmente estudar e saber mais daquilo que Deus estava fazendo e o que Deus tinha como plano para aquele lugar. E eu olhando para aquele irmão, eu lembrei quando ele falou discipulado, eu falei, ô meu irmão, nós trouxemos comida e nós trouxemos também uma Bíblia debaixo da comida. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, obrigado, as Bíblias vão nos servir. Falei, meu Deus, esse homem está numa outra dimensão. Porque se eu tivesse comendo há um mês só sopa de pepino, se alguém me desse uma comida diferente, aquela comida ia ser a comida mais gostosa do mundo naquele lugar. E aquele homem, então, estava a falar das Bíblias. E eu olhando aquele irmão, e então depois conversamos mais, oramos juntos, e ele virou para mim e falou assim, pastor, o pastor quando voltar na semana que vem, você pode me fazer um favor? Eu virei, meu irmão, se tiver na minha, o meu alcance, não é? Eu vou fazer, eu faço o que é, diga-me o que é. Aí ele, pastor, eu queria que o irmão pudesse me trazer um livro de teologia, porque Deus tem falado ao meu coração que eu preciso estar preparado para aquilo que Ele há de fazer neste lugar. Meu Deus. Esse irmão, ele entendia que ele estava naquele lugar com um propósito. Aquele homem, ele percebeu que Deus tinha dado uma oportunidade para ele falar do amor de Deus a pessoas que talvez ele nunca iria conhecer em situações e condições normais. Aquele homem não se sentia um prisioneiro. Aquele homem se sentia um missionário. E o campo missionário dele era aquela prisão. Eu saí daquele lugar e eu lembro bem do calor que fazia. Como se minha bochecha assim ficasse queimando, não é? E Deus... já estou acabando, já estou terminando. Prometo. E quando eu saí para fora daquela prisão, não é? Ainda impactado, e como os irmãos veem, depois de muitos anos, eu ainda me sinto impactado por essa história. Deus me fez lembrar daquela minha oração. Aos que lembram, eu pedi a Deus o quê? Que fosse um canal de bênçãos para aquele irmão, para que eu de alguma forma o encorajasse, não é? Ou encorajasse, eu não sabia quem eu iria encontrar. Mas que eles não se sentissem sozinhos, não é? Que eles percebessem que nós estamos ali por eles, tudo mais. E então Deus falou no meu coração, olha, você que foi encorajado por aquele irmão. Você se sentiu um com aquele irmão. Aquela oração era para mim. Nós temos muito que aprender com a igreja perseguida. Nossos irmãos, eles vivem em condições que nós nunca experimentamos. E peça a Deus para nunca experimentarmos. Mas aqueles irmãos, como a personagem Rebeca do filme, não é? Possuem uma alegria de ver uma palavra, uma Bíblia, não é? Como o maior presente que eles já receberam na vida deles. Nós precisamos revisitar a nossa espiritualidade, não é? Caminhando de mãos dadas com Jesus e conhecendo as histórias do que Ele tem feito em lugares de alta e extrema perseguição.
aquele irmão passou mais 1 ano dentro daquela prisão. Ele e a mãe dele. O pedido dele de estatuto de refugiado foi negado no período em que ele estava lá dentro. Ele foi deportado e eu nunca mais soube do paradeiro daqueles irmãos. Perdemos o contato quando ele pisou no país dele de origem. Mas eu sei que se ele ainda está vivo, Deus está a usar aquele irmão. E que se ele já está na glória, nos encontraremos em breve. Meus irmãos, para concluir, eu fui muito impactado por esse texto, de uma forma que, indo ao original desse texto, o verbo combater, que temos aqui na flexão combatais, na minha versão, esse verbo ele aparece somente uma única vez no Novo Testamento. E é neste texto que ele aparece. A gente tem outros textos bíblicos, não somente com Paulo e outros autores, que falam sobre a palavra, o verbo lutar, combater, não é? Existe um versículo muito famoso do apóstolo Paulo que diz o quê? Combati o bom combate. E guardei a fé. E não era esse verbo empregado, era um outro verbo. E eu fui ver a definição deste verbo. Me chamou muita atenção. O verbo, a definição desse verbo é lutar em companhia, lutar juntos, em integridade e inteireza de coração. Quando o apóstolo Paulo empregou esse verbo para dimensionar, não é, a profundidade do pedido, do rogar, não é, para que aqueles irmãos então entrassem em luta, em oração, não somente aos irmãos que estavam em Jerusalém, mas que ele pudesse também ser livre dos descrentes da Judéia. Ele tinha o objetivo de não fazer isto sozinho. Em outras palavras, ele estava convidando aqueles irmãos para que eles fossem junto com eles. Mas fosse de verdade, não é? Com integridade e inteireza de coração. Para que eles se envolvessem por completo na obra que Deus tinha preparado àqueles irmãos que o apóstolo Paulo iria visitar. E a minha oração, e eu concluo a minha mensagem desta tarde, é que nós sejamos capazes de entrarmos nesta dimensão de profundidade na oração, para que mergulhemos nesta unidade, para que aprendamos com os nossos irmãos perseguidos, mas ao mesmo tempo também que nós cuidemos deles, que nós sejamos capazes de sermos igreja de Cristo, uma igreja generosa, uma igreja unida, uma igreja que caminha com um sentimento de alcançar o local onde está inserido, mas que seja capaz também de ser uma igreja que pensa ao redor do mundo, de igrejas que precisam ser edificadas, de povos que precisam ser cuidados, da palavra do Senhor que precisa ser, não é, pregada a pessoas que nunca ouviram falar. E isso tudo ao mesmo tempo. E isso tudo, não é, desenvolvendo esta identidade de igreja. Esta é a minha oração. Que eu possa viver isto, que você também possa viver isto. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.